ouvi tu falar comigo, ou coisa assim, ou sei lá, me deu vontade de ter ligado, tu não tá bem. Ela afirma aquilo e ela tem uma certeza. E na maioria das vezes eu não estou bem quando ela liga. Mas como ela tem problema de depressão e ela já tentou suicídio, eu nunca conto pra ela as coisas que realmente estão acontecendo, que não estão bem na minha vida. Porque ela é muito apegada comigo e ela tem muita admiração, essas coisas todas. Ela sempre diz que eu sou muito inteligente. É um amor a minha irmã. Então ela tem isso. E não é só comigo da família, é com todas as pessoas da família. Inclusive, antes da minha mãe falecer, ela me ligou para Santa Catarina dizendo: tu vem logo porque a mãe tá indo embora e ela precisa falar contigo antes de ir, tá? Então, não sei lá, eu acho que é do ser humano e eu acho que de pessoas muito sensíveis isso também, né? Um abraço. Não, a Lúcia tocou em outro nesse ponto que realmente isso acontece. Então, me lembrei assim que os gêmeos univitelinos, principalmente, não os fraternos, mas aqueles que vieram do mesmo óvulo, parece assim que tem um destino muito comum e tem sensações empáticas muito fortes um do outro, de vivências desse tipo. Esse tipo de vivência é muito comum em pessoas ligadas afetivamente. Até me lembrei de um paciente meu que era muito apaixonado pela mulher, e não era a mulher dele, era amante, e ele que era muito ligado nela, e ele chegava a dizer que quando sentia que ela o traía, e até eu perguntava para ele: mas como que tu sente que ela está te traindo? Coisa assim. Daqui a pouco, mas eu sinto o diferente, e eu sei que essa batida, essa sensação de palpitação diferente é que ela está vivendo uma intensidade e provavelmente está me traindo, e pela hora, enfim. E o cara tinha uma certeza e uma vivência tão nítida que depois ele mesmo verificava que provavelmente aquilo era bem verdade. Então, as ligações familiares intensas, filho-mãe, filha-pai, enfim, as familiares, e as de amor, de ligação muito intensa, é comum se ouvir esse tipo de vivência assim. Eu tenho certeza de que tu me traiu ou está me traindo devido a uma sensação até física, como a Lúcia falou, e que é muito comum, mas não é comum a todos. É eventos que acontecem dependendo de situações como essa que eu falei. Isso me lembrou uma música do Chico, que ele diz assim: te perdoo por me trair, te perdoo. É linda essa música. Tu perdoa a pessoa por ser traída. Tu vê, é uma vivência assim. O amor é tão grande que eu entendo que tu possa estar me traindo, né? E até outra música daquelas que a pessoa, como é, eu busco em outros corpos a ti mesma, né? Uhum. Quer dizer, relações que são passageiras, mas que eu busco através dessa zona de passagem sentir o que eu sinto por ti, ou sentia por ti. Mas eu quero a ti, mesmo passando por alguém. Eu acho isso tão doido, sabe? Me sinto uma pessoa tão comum, porque eu não consigo vivenciar esse tipo de coisa. Fico até com inveja. Agora tu vê que nós entramos na música e na poesia, né? Onde isso pode acontecer. Pois é, mas o senhor está dizendo que acontece na vida real também. Acontece, depende aí desse tipo de vinculação transcendente. O Freud levantava a hipótese de que a telepatia podia ser possível, que é aquela empatia muito mais sofisticada em que eu me fundo com o outro, e ao me fundir afetivamente, que é uma coisa até, vamos dizer assim, filosoficamente até estranha, eu posso ter vivências empáticas de estar junto com o outro, né? Aquela outra ouvinte falou dos cães que ouvem, basta um ruído pequeno lá longe, eles têm uma capacidade auditiva muito maior que a nossa, já sabem que vai chegar o dono que está chegando, ou então que tem vivências ligadas ao tempo,
Então, essas coisas nos animais é mais intuitiva e mais real. Agora, em nós, eu diria que é mais intuitivo e vivências bem densas, né? Como a Lúcia falou. Por que que a irmã liga para ela e diz, olha, tu não está bem? E a Lúcia está vendo que talvez não esteja tão bem, que a irmã tem razão, né? O nome da música é do Chico, Te Perdoo por fazeres 1000 perguntas que em vidas que andam juntas ninguém faz. Te perdoo por pedires perdão por me amares demais. Te perdoo por ligares para todos os lugares de onde eu vim. Te perdoo por ergueres a mão, por bateres em mim. Te perdoo quando anseio pelo instante de sair e rodar exuberante e me perder de ti. Te perdoo porque quereres me ver aprendendo a mentir, te mentir. Te perdoo por contares minhas horas das minhas demoras por aí. Te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair. Que nunca tinha prestado atenção assim diretamente na letra, né? Mas sabia que ela fala dessa quase uma... Isso aqui é uma paranoia, uma pessoa com a outra, né? Tu vê, te perdoo por te trair, quer dizer, uma conotação estranha, né? De dizer que eu te traio porque tu estás responsável por eu te trair. Então eu te perdoo por tu me fazeres te trair. Aprender a te mentir. Uma estrutura, vamos dizer, fusional, assim, extraordinária, né? Em que todas as coisas ficam, assim, meio que fundidas, né? Mas é estranho, né? Lado... Ter a responsabilidade de trair e dizer que eu te perdoo por ter traído. Por eu te trair. Eu te trair. Agora, é interessante, Dr. Maia, que hoje está no jornal uma história que aconteceu, se não me engano, em Caxias. Deixa só confirmar aqui. Aconteceu em Caxias do Sul. Um casal, juntos há mais de 50 anos, ela morreu... Aqui, achei a notícia. Deixa eu só pegar os dados, né? Caxias do Sul. Ela com 78 anos e ele com 80. Estavam juntos há mais de 5 décadas. Durante a manhã do dia de ontem, ela faleceu em decorrência de complicações relacionadas ao Alzheimer. E ele também estava internado com problemas de saúde, faleceu 40 minutos depois de ser informado que ela tinha morrido, 40 minutos depois ele faleceu. São casos que volta e meia acontecem, né? Indicando essa fusão que nós estamos falando. São relações fusionais em que parece que os íntimos ou as almas se fundem de uma forma em que um não consegue estar sem o outro naquele momento, né? Porque o choque hipotético de saber que ela morreu não levaria normalmente à morte, né? Então, fica difícil de explicar uma condição desse tipo, né? O mais comum é haver as mortes assim depois de um tempo, né? Que a pessoa fica muito triste, abalada, com a perda, já que tinha aquela relação muito íntima com o outro, mas assim, com minutos de diferença, fica até estranho mesmo, né? É como se houvesse uma combinação, né? Olha, quando tu for, vem aqui e me chama, que eu também vou. Aí a hipótese é essa, por isso que eu falei, é na música e na poesia que surgem essas possibilidades assim de fusão de um com o outro, de tal forma que são chamados os amores mortais, né? E se eu não consigo conviver com a pessoa dessa forma, ficando 50 anos com ela, se perder uma relação desse tipo, eu estou fadado à morte. Eu morro.
amor mortal, que a gente chama, né? Eu vou desaparecer, eu vou me suicidar, ou eu vou ficar com uma doença grave. Ou, enfim, eu vou morrer porque eu não consigo. Até me lembrei agora de um caso que eu tive, e fecha bem isso aí. Era um rapaz de 28 anos, gerente de uma loja da família aqui em Porto Alegre, lá na década de 80, no início da década de 80, que ele ia casar e estava se tratando comigo, e aí a namorada, a noiva, foi viajar para o norte e voltou apaixonada pelo guia da excursão e disse para ele que não queria mais, que ia terminar. E aí ele começou a entrar numa depressão e dizia para mim, eu, trabalhando com ele, vem cá, tu vai ter que te recuperar, tomando antidepressivo. E ele diz, Maia, eu não adianta, Maia, essa mulher é a mulher da minha vida, eu já morri, meu corpo ainda não sabe, mas eu morri. E ficou assim durante quase 8 meses. E daqui a pouco surgiu um timoma, que até me lembro, o timoma é um câncer do órgão do timo, que é um órgão embrionário que desaparece, fica logo atrás do externo, e ativou um timoma, que é um câncer extremamente agressivo, e em mais 6 meses ele morreu. Não deu para fazer nada. E ele dizia, eu já morri, sem ela eu não vivo. Que coisa, né? Então, um caso assim, bem claro, né, de fusão, amor mortal. 28 anos. Pois então, aqui tem também uma história aqui da Helenita. Ela diz o seguinte, nós na família temos um caso muito estranho. Um tio teve um AVC, estava no hospital praticamente morto, no UTI e tal. A minha tia foi visitá-lo e morreu atropelada naquela tarde. E ele morreu em seguida. Era como se houvesse uma espécie de conchavo, diz ela. Palavra meio pesada, amiga. Conchavo entre eles. Uma conexão, né? Pois é isso que o senhor está falando. Esse tipo de coisa, porque aí a gente sempre vê que deve haver de um deles, ou dos dois, uma conexão amorosa muito poderosa, que dá um sentido de vida sempre ligado ao outro. Então a conexão, quando a gente chama amor mortal, ela pode ser um amor mortal porque eu perdi esta pessoa, como esse caso que eu falei, e eu não consigo viver sem ela, embora ela esteja viva. E a outra conexão em que a vivência é a dois. Eu estou com o outro de uma forma que, se o outro desaparecer, eu não sei o que vai acontecer comigo. É uma sensação muito nítida que pode levar até a situações como essa. Por que ela foi atropelada? Como é que ela facilitou ser atropelada, né? O choque do outro estar no hospital morrendo podia gerar uma vontade assim, eu não quero encontrá-lo, eu quero desaparecer, e daqui a pouco propiciar o atropelamento, né? Tudo isso é meio misterioso, né? Imagina, doutor Maia, a gente pode pensar que nós temos diversas capas, né? Tipo assim, máscaras, capas que vão nos construindo e de vez em quando elas vão caindo e se não surge nada. Eu lembrei daquela poesia do Gibran, que ele fala sobre o camarada que gritava, né? Onde estão as minhas máscaras? Não sei se o senhor conhece essa poesia. Eu acho que eu me lembro, assim, vagamente. Onde estão as minhas máscaras? Onde estão as minhas máscaras? Eu sempre usei máscaras. Ele gritava, daí a gurizada começou a chamá-lo de louco. Louco, louco, o nome do poema do Gibran é louco, né? E daí, de repente, ele foi olhar para os telhados para identificar quem eram os guris que estavam chamando de louco. E pela primeira vez ele sentiu os raios de sol batendo de verdade no seu rosto, sem as máscaras.
E aí ele começou a gritar: benditos, benditos, quem me tirou as máscaras.